O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, quero saudar o Círculo Católico Maria Estela da manhã da Pastoral Nipo-Brasileira e todos aqueles que nos acompanham pela Rede TV Imaculada nesta celebração hoje da Anunciação do Senhor. Esta solenidade é celebrada dia 25 de março, mas neste ano caiu uma Semana Santa. Portanto, segundo o diretório litúrgico, celebra-se esta solenidade logo depois da oitava da Páscoa. Ontem nós terminamos de celebrar este momento mais importante da nossa fé. Jesus ressuscitado como pedra angular da nossa fé. O anúncio, o testemunho dos discípulos que afirmam a sua ressurreição como testemunhas. Nós somos testemunhas de tudo isso. Ouvimos ao longo da semana todos os relatos do Evangelho, quando Jesus ressuscitado deixa-se reconhecer a Maria Madalena, que veio com outras Marias ungir o corpo de Jesus na sepultura. Depois, ao Pedro,
Aliás, antes ainda, 2 discípulos que caminhavam para Emaús, tristes, desiludidos, e o Senhor aparece como um peregrino, um viandante, e Ele vai lhes explicar exatamente o que os profetas falaram, escreveram sobre o Messias. Ele deveria sofrer para entrar na glória. Inclusive hoje, na primeira leitura, vamos ouvir o profeta Isaías, que anuncia o mistério da encarnação. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, Deus conosco. Portanto, no Evangelho temos exatamente este momento em que o anjo, em nome de Deus, vem anunciar a Maria, aquela que foi escolhida, preparada pela Imaculada Conceição para ser digna mãe, mas ela precisava dar o seu sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós pensamos que esta celebração litúrgica, ela é mariológica, ou seja, ela nos fala de Maria, do sim de Maria, sim. Mas, ao mesmo tempo, ela nos fala do sim do Verbo encarnado, do Filho de Deus. A segunda leitura, especialmente, quando diz que era impossível eliminar os pecados com o sangue de bodes, de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quisestes vítimas, nem oferendas, mas me formastes um corpo. E como refrão do salmo responsorial, ressoa, ecoa exatamente: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Em primeiro lugar, esta solenidade tem caráter cristológico. É o Filho de Deus que entra, podemos dizer, pela porta dos fundos na nossa história. Maria dá o seu sim. Isto também tem suas consequências, porque ela já era comprometida em casamento a José. De fato, já estavam constituindo a família, faltava apenas levar Maria para casa. Então Deus entra também por meio de uma família, porque ele precisava de um pai. No anúncio, o anjo vai dizer: tu lhe porás o nome de Jesus. Segundo o evangelista Lucas, Mateus, por sua vez, disse que José porá o nome de Jesus, porque este é o papel do pai. Claro que ele vai ser um pai adotivo, putativo, um pai que, como sombra, vai acompanhar o Filho de Deus. Ou como o Papa Francisco escreveu nesta carta: com o coração do Pai, José vai acompanhar o Filho de Deus. Meus amados irmãos, esta solenidade também nos convida a dar o nosso sim continuamente. Reconhecer que somos chamados por Deus para viver esta condição de filhos e não de escravos, escravos do pecado. Terminando celebrar a Semana Santa e agora a oitava da Páscoa, nossa igreja subiu exatamente ao topo da montanha Gólgota, onde o Cristo na cruz
pediu ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas no primeiro dia da ressurreição, no primeiro encontro com os 11, ele traz o dom do perdão. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E aqui vimos que, de fato, o mais importante é a ação do Espírito Santo, tanto no anúncio, na concepção do Filho de Deus, como na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Esta solenidade também é da Milícia da Imaculada. Primeiro porque São Maximiliano se inspirou no Sim de Maria, inclusive um dos projetos da Milícia da Imaculada para manter esta obra é o projeto Diga Sim à Evangelização. Maria, pelo seu sim a Deus, ela disse o sim para a evangelização. Há 94 anos, São Maximiliano decidiu de partir como missionário, levar exatamente esta obra para o Oriente Longínquo. Ele pensava em China, Xangai, não foi possível. Aí ele continuou viagem chegando a Nagasaki. E quando encontra uma imagem da Imaculada em frente da casa do bispo, ele vai exclamar: estamos em casa, aqui é a nossa missão. Dentro de um mês conseguiu preparar e editar o primeiro número de Seibo no Kishi, o Cavaleiro da Imaculada. Tá? Dentro de um mês. Claro que foi abençoado e ajudado, porque ele, tornando-se professor no seminário, dava aulas em latim. Naquele tempo se dava em latim. Inclusive ele já encontrou alguns destes do clero do Japão, inclusive do bispo, quando estudava em Roma. Então era mais fácil. Mas os seminaristas traduziam os primeiros textos antigos para a língua japonesa. Portanto, dentro de um mês, dia 30 de abril, ele envia um telegrama, disse: concluímos, fizemos o Seibo no Kishi, enviamos pelo correio. A sua obra continua até hoje, lá na cidade de Nagasaki. Queremos hoje também colocar, pedindo que a Milícia da Imaculada continue sendo esta obra que inspira nos outros a entrega, a consagração a Nossa Senhora, para que exatamente o Filho seja conhecido. Ela sempre está com esta mesma preocupação: fazei tudo o que Ele vos ouvir dizer. Vamos, portanto, apresentar neste momento as nossas preces, as intenções da Igreja, de modo especial do Círculo Católico Estrela da Manhã, que está celebrando conosco esta Eucaristia.